Como víamos falando, para que a gente tenha nesse âmbito, nesse espaço do direito concorrencial, da proteção da concorrência, nós vamos identificar quem são os agentes, os titulares dessas ações que serão controladas pelo sistema de defesa da concorrência. Nós vamos chamar esses titulares de agentes econômicos. Ou seja, agentes econômicos são aqueles que possuem participação no mercado. Qualquer tipo de participação no mercado. Aí nós começamos a definir o que é um agente econômico. Seja ele empresário individual, seja ele um grupo econômico, uma empresa de qual porte seja, pequeno, médio, microempresário, uma multinacional. Quer dizer, para que seja agente econômico, ele deve ter participação ativa no mercado. Mais do que isso, esta participação ativa deve ser dotada de uma característica própria. E essa característica é que este agente econômico seja capaz, tenha a possibilidade, tenha o potencial, tenha as condições de cometer infrações à ordem econômica. Veja que aqui não é condições de cometer um ilícito civil, administrativo, criminal. É a condição, a capacidade de cometer infrações à ordem econômica. E essa característica nós daremos o nome de poder de mercado, ou seja, é um agente econômico que possui participação no mercado e detém um certo poder de mercado. O que é esse poder de mercado? É a capacidade que o agente econômico tem de agir de forma independente, de forma indiferente aos demais concorrentes. Ou seja, ele possui a capacidade suficiente para interferir na ordem econômica. Então não basta ser um agente que participa do mercado. Ele deve participar do mercado dotado de um poder de atuação dentro do mercado. Um poder de mercado. E este agente terá regulada a sua atuação com vistas ao direito concorrencial, objetivando a proteção da concorrência e não a proteção do concorrente. Isso é bastante importante perceber. Vejam que o sistema brasileiro é de defesa da concorrência, ou seja, defesa desse direito difuso, direito de toda a coletividade, toda a sociedade, à concorrência e todos os benefícios que esse ambiente concorrencial permite. E não é a defesa ou a proteção do concorrente. O concorrente lesado ou que se sente lesado deve buscar individualmente, através do caminho administrativo, judicial, civil ou penal, a melhor forma de recomposição de eventual prejuízo ou dano que sofra. O sistema de defesa da concorrência está voltado à proteção deste ambiente concorrencial, desse direito difuso. Portanto, as infrações à ordem econômica não estão no mesmo pé de equivalência às infrações aos ilícitos criminais, administrativos ou civis que qualquer agente econômico pode praticar. As infrações à ordem econômica são infrações que, de alguma forma, violam este ambiente concorrencial, tal qual já descrito. Que efeitos são esses que o sistema de defesa da concorrência protege? Veja, são efeitos potenciais. E aqui a gente grifa potenciais, lembrando que é a diferença entre potência e ato. Ato é aquilo que já está constituído, existe, praticado, é real. Potência é a capacidade de vir a ser ato, é a possibilidade. Então veja que basta que o efeito seja potencial, que isso possa causar algo. Já é muito diferente do ambiente civil ou do ambiente penal, em que você precisa da situação concreta. Aqui não, basta que o efeito seja possível, seja potencial e ainda, bastante importante, independente de culpa. Então veja que aqui nós não vamos mensurar o volume, o grau de vontade do agente econômico em causar tal situação. Não depende de culpa, não depende de dolo, não depende de vontade. Basta que a ação do agente econômico possa potencialmente gerar um desses efeitos. Que efeitos são esses? 1. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Primeiro elemento. Veja que não precisa de fato estar limitando, mas que possa vir a limitar ou a falsear ou a prejudicar a livre concorrência. Segundo, qualquer ato que venha praticado por agente econômico com poder de mercado, que venha dominar o mercado relevante de bens e serviços.
E aqui há uma exceção, salvo se este domínio decorra de uma maior eficiência legítima do agente econômico. Terceiro, um ato que venha a aumentar arbitrariamente os lucros e que, portanto, possa, a partir do poder de mercado dotado pelo agente econômico, desvirtuar o ambiente concorrencial. E, por fim, é esse agente econômico que exerce de forma abusiva a sua posição dominante. Então vejo que esses são os efeitos que violam a ordem econômica e que, portanto, são regulados e protegidos pelo sistema brasileiro de direito de defesa da concorrência. Como que está estruturado esse sistema? Desde 2018, com a nova presidência, no mês de 2019, portanto, nós tivemos uma readequação dessa estrutura. Ela vem prevista lá na lei 2011, mas nós tivemos uma readequação por conta da reunião de alguns ministérios que foram ocorridos, e então hoje essa estrutura está basicamente concentrada em 2 órgãos. O primeiro deles é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia federal. Dentro do CAD, não cabe aqui uma maior explanação sobre o seu funcionamento, mas dentro do CAD nós teremos 3 principais órgãos que atuam. O TAD, que é o Tribunal Administrativo, que faz o julgamento dessas infrações à ordem econômica. A Superintendência Geral, que faz a gestão e a composição geral do CAD. E, bastante importante a inovação que nós temos aí, o Departamento de Estudos Econômicos, que tem a função de alimentar o Tribunal Administrativo com informações, estudos, planos, estratégias que permitam compreender melhor o cenário concorrencial a ser avaliado. Ao lado do CAD, nós vamos ter a CEPRAC. A CEPRAC é a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência. Na legislação anterior, na maior parte dos artigos e livros que vocês vão ter acesso, vocês ainda vão encontrar a referência à SEAI e não à CEPRAC. A SEAI era a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que fazia parte da estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, mas que com a junção, a criação desse novo Ministério da Economia, que teve a incorporação do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Fazenda, do Trabalho, do Planejamento e do Desenvolvimento, a SEAI foi extinta e aí a criação da CEPRAC com as funções da antiga SEAI. Então, quando vocês leem e consultarem legislação ou material mais antigo, ao lerem SEAI, hoje entendam CEPRAC. Fora do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, mas que auxilia um complemento, nós vamos ter a Procuradoria da Advocacia Geral da União, que atua junto ao Tribunal, junto ao CAD. Então, junto ao Tribunal Administrativo do CAD, nós vamos ter procuradores da AGU ali designados, os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, que também têm função de fiscalização e controle, e as agências reguladoras, que têm um papel bastante importante também na regulação das infrações à ordem econômica. Então, hoje a estrutura do sistema brasileiro está assim desenhada. Se a gente vai identificar as ações e a natureza das atividades envolvidas por esses órgãos, nós vamos perceber o seguinte, que dentro das tarefas, das funções, nós podemos diferenciar entre as atividades preventivas, que procuram evitar a prática da infração ou dano ao sistema, à ordem econômica, e atividades repressivas, que uma vez praticado o ato, vão recompor a situação como estava antes, inclusive penalizando. Do ponto de vista do sistema brasileiro de defesa da concorrência, as 2 principais atuações se dão na esfera preventiva, uma de forma geral, portanto a natureza seria uma prevenção geral, que se dá por atividade informativa, o que hoje se chama de Competition Advocacy, que é responsabilidade do CAI e da CEPRAC, que vão organizar alimentando o mercado de informações constantes para prevenir qualquer violação à ordem econômica. Também temos uma atuação de prevenção específica, ou seja, quando você tem
processo administrativo prévio, que vai autorizar determinada conduta. Isso é competência do CAD e que, portanto, por ser preventivo, dependente dessa autorização, não gera infração. É o caso, por exemplo, quando você vai ter uma fusão de grandes empresas, ambas com poder de mercado dominante, e que submetem ao CAD o pedido de autorização para realizar esse processo de fusão, por exemplo. Nesse caso, você não tem violação, você tem um controle prévio, uma prevenção específica, que vai autorizar ou não ao final. Já do ponto de vista repressivo, o CAD também atua, mas atua aí exclusivamente na esfera administrativa, quando utiliza a sua capacidade sancionatória, capacidade de impor penas, multas, sanções, controlando condutas específicas de forma repressiva. A repressão geral, quer dizer, as condutas que são consideradas criminais e civis, cabem lá aos ministérios públicos e aos agentes econômicos que se sentem lesados manifestar. Já não estão mais na alçada, na competência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A lei que estabelece quais são os crimes contra a ordem econômica é a Lei 8.137 de 1990, mas que foi revisada pela Lei 2011, pela Lei de Defesa da Concorrência, lá em seu artigo 4º, que, revogando a maior parte dos seus dispositivos, deixou ele assim redigido. Nos informa o artigo 4º que constitui crime contra a ordem econômica duas situações. A primeira, o abuso do poder econômico, em que o agente econômico acaba dominando o mercado ou eliminando totalmente ou parcialmente a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou de acordo de empresas. Veja que aqui nós estamos direcionando para o principal objeto de infração à ordem econômica, que é a cartelização. Segundo, constitui crime também formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre os ofertantes, visando o quê? A fixação artificial de preços, ou a cotização, a quantidade de vendido a ser produzida, o controle regionalizado de mercado por empresas ou grupo de empresas, e ainda o controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Veja que nós vamos ter uma punição, a pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Então esse é o cenário que delimita os crimes contra a ordem econômica. Dentro desse cenário, o que mais se destaca e é bastante importante entendermos é a situação da cartelização, que vem a ser um cartel. Veja, se nós vamos definir cartel como uma ação de agentes econômicos que se transforma numa infração à ordem econômica, portanto, requer 2 ou mais agentes que atuem de forma colusiva. O que é colusiva? Atuem em conluio, atuem em acordo. Esse acordo deve ser horizontal e não vertical. O que significa isso? Significa que esses concorrentes que estão conluindo, que estão agindo de forma colusiva, eles devem atuar no mesmo mercado relevante de bens ou de serviços. O que significa isso, no mesmo mercado? Que estão no mesmo nível. Ambos são, ou mais de um, são fornecedores, ou ambos são produtores, ou são vendedores finais. Eu não posso ter, por exemplo, se usamos o exemplo do produtor de celulose e do distribuidor de celulose, e da fabricação do papel. Então nós temos aí empresas, agentes econômicos que trabalham na produção da celulose e agentes econômicos que trabalham na fabricação do papel. Não há cartelização, não há acordo horizontal entre produtor de celulose e fabricante de papel. Esse acordo deve ser horizontal, portanto deve ser entre produtores de celulose ou entre fabricantes de papel. Agentes, 2 ou mais, em conluio de forma horizontal, ou seja, atuando no mesmo mercado, no mesmo nível, com poder de mercado, ou seja, com domínio de uma parcela substancial do mercado. Isso é um requisito. Não há cartelização se isso não gera um poder de mercado, uma capacidade de interferir na ordem econômica. E este acordo, esse conluio, é feito com vistas a aumentar o lucro de todos os participantes. Com que objetivo?
diminuindo ou neutralizando os efeitos da concorrência. Quando nós diminuímos os efeitos da concorrência, nós estamos tendendo a condições monopolísticas, ou seja, um monopólio é a ausência de concorrência. Se a gente une essas informações todas, nós conseguimos dar um conceito bem adequado, que é o conceito que foi fixado pelo CAD desde 99, na Resolução 20, dizendo que cartel é o quê? São acordos explícitos ou tácitos, explícitos, escritos, tácitos, que ficam subentendidos entre concorrentes do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de itens como preços, cotas de produção, distribuição e divisão territorial, na tentativa de aumentar os preços e lucros conjuntamente para níveis mais próximos dos de monopólio. Vejam que o conceito abarca os 5 elementos que nós acima indicamos. A definição são acordos, conluios, colusivos, portanto a definição está ali presente, entre concorrentes do mesmo mercado, acordo horizontal, pertencem ao mesmo nível, envolvendo parte substancial do mercado relevante, ou seja, existe poder de mercado, na tentativa de aumentar preços e lucros, a justificativa deste acordo, desse cartel, dessa criação desse cartel, para níveis mais próximos de monopólio, o objetivo que se pretende. Então aqui nós entendemos todo o conceito de cartel a partir desses elementos. E qual é o objeto do cartel? O cartel vai girar em torno desses objetos específicos. Você verá na prática um acordo para fixar preços ou para fixar condições de venda é um elemento que indica, estando presentes aqueles demais itens do conceito, a cartelização. Um acordo para dividir mercado ou para dividir clientes. Um acordo para restringir a oferta de produtos ou de serviços, se estabelece cotas ou para a venda do produto ou para a produção do mesmo. E por fim um acordo para fraudar o caráter competitivo das licitações, em que você antecipadamente, em conluio, já distribui cotas de licitação a serem vencidas por cada um dos membros do cartel, e aí os demais entes só entram naquela licitação com preços fantasia para manter os vitoriosos com um valor alto de contrato administrativo, fraudando, portanto, o caráter competitivo das licitações. Aqui nós temos um bom exemplo de uma situação de infração à ordem econômica protegida pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e que é um crime contra a ordem econômica. Como sempre, mantenho à disposição de todos vocês para qualquer contato, dúvida, comentário ou sugestões pelos canais já divulgados. Grande abraço.